Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso 16 a 28, e diz assim: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Verso 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu é o morto. Porém essa disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Essa diz: Esse quem vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E essa outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Olha só, esse rei é o rei Salomão. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa parte final do verso 28, que diz: Porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Incline os seus olhos, sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Peça a Deus para usar minha vida. Ofereça a Deus esse tempo, consagra a Ele esse próxima meia hora, 35 minutos. Senhor, eu quero chegar diante da Tua presença mais uma vez, como Teu servo. Eu estou diante de algo poderoso que é a Tua palavra, de algo precioso que é a Tua igreja, e eu quero ser a boca do Senhor. Me dê a simplicidade necessária, me dê em nome de Jesus a simplicidade necessária, a unção necessária. Eu quero ser mesmo boca do Senhor. É ousadia, mas eu quero ser boca do Senhor. E todos, absolutamente todos que estiverem aqui, que estarão me ouvindo ou estão me ouvindo, sejam alimentados por essa palavra. Que a palavra, Senhor, encontre o terreno fértil, terreno desejoso, Senhor, para transformação. Que hoje seja dia de salvação neste lugar. Pessoas sejam salvas, transformadas. E é no nome de Jesus que eu oro agradecido. Você pode dizer amém? Olha, eu quero trabalhar o tema essa noite a escolha é sua justiça própria ou a misericórdia de Deus. A escolha é sua justiça própria ou a misericórdia de Deus. Você vai ter que fazer uma escolha, ou um ou outro. Não dá para escolher os dois. Ou você escolhe a sua justiça própria,
ou você vai escolher a misericórdia de Deus? Querido, nós lemos um texto aqui que nos intriga. Primeiro, nessa sociedade que esse texto foi na época, a mulher era alguém que não havia sobre a mulher, vamos imaginar o peso que há hoje. A mulher era meio segregada. Imagina prostituta, mulher prostituta. O rei Salomão se oferece para julgar o caso de duas mulheres. Havia juízes que poderiam fazer isso. Por que que duas prostitutas conseguem falar com o rei? O rei, ele era para causas maiores, coisas mais de maior intensidade. Uma situação entre duas prostitutas, eu fico imaginando que não é normal. Por isso que esse texto intriga. E o mais, no final dele, o que me deixa assim falar, esse texto a gente tem que olhar com muita calma mesmo, porque ele fala que a justiça exercida, a sabedoria exercida por Salomão é uma sabedoria divina. É uma semente divina que Deus não muda, Ele é assim até hoje. Então, quando eu estiver pregando aqui, eu quero que você, primeiro eu preciso simplificar para que você entenda, né? Duas mulheres tiveram filhos, provavelmente num prostíbulo. Uma delas nasce o filho 3 dias antes, outra depois de 3 dias. As duas vão dormir, uma mata o filho enquanto dorme, rola em cima do filho, e ele morre. Ela percebe que o filho está morto, ela vai, toma o filho do braço da outra, põe o filho morto, pega o vivo e fica. A mulher acorda, vai dar de mamar, o filho está morto. No primeiro momento ela não viu que estava com Ciro, mas no outro dia amanheceu, claro, ela falou: pô, mas esse filho não é meu. O meu era diferente, eu tinha outro rostinho, o meu é aquele que está com ela, e a outra não, o teu é esse, o meu é esse e tal. E aí, chega no rei Salomão, o rei Salomão, de forma muito sábia, diz: ó, vamos fazer o seguinte, você fala que é teu, você fala que é teu, vamos fazer, divide. Pega uma espada, mata, corta no meio, dá metade para um, metade para outro, resolve, ninguém briga mais. A mãe, ao ouvir isso, fala: não, faz o seguinte, dá para ela, deixa o filho vivo, deixa com ela. Não, dá para ela. E a outra, que não era a mãe, não, por mim, nem para você, corta no meio, metade para cada. Aí Salomão falou: esse aqui é a mãe. A mãe ama. Essa é a mãe. E aí ele fala: faz o seguinte, dá o neném para essa, porque o filho é dessa. Porque o pecado das duas denunciou as duas, mas o amor anunciou a mãe. O pecado das duas denunciou as duas, elas eram prostitutas, mas o amor da mãe anunciou a mãe. Essa é a mãe, porque ela amou. Eu queria, antes de poder pregar, não sei se isso aqui já seria a pregação, mas eu queria falar um pouco do pecado. Não muito, mas as consequências dele. Eu queria que você prestasse atenção. Eu fico imaginando que essas mulheres jamais sonharam, quando eram pequenas, de estar vivendo essa cena. Nenhuma nem outra. Ninguém, quando pequena, sonha em crescer e ser prostituta e viver no prostíbulo. E trazendo para os nossos dias, ninguém sonha. Quem sonha em casar 2, 3, 4 vezes? Ninguém sonha ter um filho amamentando em seu seio. Quando esse filho cresce, ele começa a virar criminoso. Quem sonha em ter uma filha, um filho, e quando o garoto pequeno corria, brincava e tal, quando cresce, às vezes até te deu tapa, bateu. Quem sonha ser estuprada pelo próprio pai ou molestada por um parente próximo? Quem sonha com isso? Isso é coisa do erro, né? E infelizmente o pecado é assim. O pecado, ele nos entorpece. Olha para mim, eu não vim te acusar de pecador.
Não é esse o motivo. Hoje Deus vai derramar a bênção sobre nós, amém? Vai derramar. Mas as duas erraram. Uma dormiu e matou. A outra dormiu e deixou que pegasse seu filho. Mas que coisa é essa? Dormiu tanto que tira um filho, põe outro, ela nem acorda. O pecado é assim. A pessoa, ela começa a beber um pouco, ela não acha que vai se viciar. Talvez hoje ela olhe e fala que não é viciado, mas não consegue parar. Porque o pecado entorpece. O pecado, ele é tão terrível que às vezes ele está destruindo lares, destruindo famílias, e as pessoas não percebem. O pecado nos nivela por baixo. Deixa eu falar algo com vocês, ver se eu estou sendo razoável ou não. Quando elas engravidaram, não seria lógico ela tentar achar um familiar para ela ficar e ter um filho junto com seus familiares? Pelo menos ela deveria ter um pai, uma mãe, um tio, um irmão. Tudo bem, era prostituta, mas alguém muito próximo. Mas você percebe que elas não procuraram ninguém, elas ficaram as duas juntas. O pecado faz isso, sabe? Olha para mim. O pecado faz isso. O erro faz isso. Nos nivela por baixo. Minha esposa, eu não vi. Minha esposa viu e falou: nossa, amada, ela não está podendo andar direito. Então nós caminhamos um pouco, ela parou um pouquinho, eu fui num outro lugar que eu precisava ir. E eu falei: você espera eu aqui que eu volto. Eu falo assim: um garoto de 10 anos. Falou: amor, você não tem ideia de quanto aquele garoto tem uma boca suja. Como que ele fala palavrão. Quanto ele fala, cada 3, 4 palavras que sai da boca desse menino, uma delas é um palavrão. 10 anos. 10 anos. E provavelmente isso acontece porque na sua casa isso acontece. E as pessoas não percebem isso, entende? O pecado, ele nos nivela por baixo. E outra coisa, o pecado, ele pode demorar um pouco, mas ele vai oferecer as suas consequências. Essas mulheres, em algum momento, talvez elas conviveram bem. Quanto você me paga para me vender meu corpo? Você me paga tanto. Tá bom, me paga aí, vai. Só que em um determinado momento, o pecado delas, o erro delas e o nosso erro vai dar consequências. Tem família aqui, eu vou falar de verdade, ou que está aqui, ou que me assiste. Se alguém tomasse uma decisão: não, eu não vou mais praticar isso. Não, eu não vou fazer mais isso. Eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Mudaria a história de uma casa inteira. Uma casa inteira. Mas como mudar uma história de uma casa inteira? Se primeiro o pecado entorpece, segundo, o pecado nos nivela por baixo, eu nem percebo que a minha cachaça, a minha cerveja, ou aquela amizade está destruindo a minha casa. Meus filhos estão me vendo. Como eu posso falar de Jesus se os meus filhos não veem Jesus em mim? Como eu posso falar de Deus se eu não vivo isso? Eu não falo de ser religioso, eu falo de ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender isso. Segunda coisa, eu acho que qualquer uma das duas sonhava em conhecer um rei. Imagino, né? Eu queria conhecer o rei Salomão, deixa eu conhecer. Mas jamais elas planejaram conhecer o rei sobre igual situação. Quem aqui sonhou estar vivendo a vida que leva? Quem aqui, na sua infância, juventude, sonhou estar passando por talvez o 3º casamento, 2º casamento, e esse também já não está bom? Quem aqui sonhou estar sendo medalha de fracassado, de fracasso, estampado em seu peito?
Parece que tudo que vai tentar, um dia sonhou ser engenheiro, vai. Mas agora se contenta em ser vendedor de loja. Fez 5 anos de faculdade, sonhou tudo com aquilo. Teve as provas, uma das mais difíceis, engenharia é algo muito difícil. Mas não conseguiu se encaixar. E os seus sonhos já se esvaíram. Já não está nem mais sonhando. Quando eu estiver pregando essa noite, eu preciso que você encontre, de fato, eu vou ter que chegar diante de Deus para mudar a minha vida. Ou você vai precisar chegar diante de Deus para mudar a tua vida. Só que você vai ter que chegar da forma certa. Você concorda que essas 2 mulheres chegaram diante do rei e somente uma delas saiu abençoada de lá? Concorda ou não? Porque você pode questionar aquela outra, que não era mãe. Também questiono. Poxa, mas querer um filho que não é teu? Mas imagina, ela queria o filho. Dos pecados que essa mulher cometeu, querer aquele filho era o menor. Ou não? Quero julgá-la. O pecado que aquela mulher cometeu, o querer o filho da outra, não era nem o maior. Ela queria porque faltava algo nela. E ela queria. Só que, olha para mim. Eu quero usar o exemplo do irmão Wagner. Ele anunciou com a boca dele que havia terminado de quebrar uma outra empresa, ou estava em processo de falência, viciado, droga, jovem ainda, quem sonha com isso? Só que um dia ele teve que chegar diante de Deus e dizer: eu consegui fazer isso tudo sozinho. Eu não te convidei para fazer isso, mas sair, eu não consigo sair sozinho. Está entendendo? Não. Muitas vezes as encrencas que nós nos metemos, ou na maioria das vezes, nós entramos sozinhos. Elas não chamaram Deus na hora que tinha aquela vida leviana que elas tinham. Não chamou lá Salomão para julgar a causa dela. Mas teve um momento na vida dessas 2 mulheres, ou principalmente na vida daquela mãe, na vida da mãe, ela teve que dizer: eu preciso que o Senhor faça algo, porque se depender de mim eu não consigo. Eu já fiz bobagem demais, eu já fiz erro demais. E eu fico imaginando o medo que aquela mãe talvez tivesse. O quê? Vocês vieram aqui para perguntar isso para mim? Ele era todo poderoso, o rei de Israel. E eu fico imaginando o quanto aquela mãe pleiteou para que Salomão julgasse a causa dela. Lembrando que eu disse a você que elas eram mulheres e eram prostitutas. Então ela quis muito, ela desejou muito. E essa noite, o que eu gostaria? Eu lembro, olha para mim, 2002, eu entrei numa igreja como você está aqui hoje. Um pastor chamado Mário Sérgio Góes. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Se não me engano, até hoje é pastor dessa igreja. Aí no fundo de uma igreja, ele disse: quem quer entregar a sua vida a Deus? Minha vida estava como a dessa mulher. Não tinha nada. Tinha perdido tudo. O dinheiro que eu achava que eu tinha, não tinha mais. A família que eu achava que eu tinha acabado de perder. E o que eu falei? Eu falei: cara, dá tempo ainda. Pensei comigo, dá tempo? Será que dá tempo? Será que ele quer alguém como eu? E ele falou assim: hoje, quem quer entregar a sua vida a Deus? Eu falei: eu quero. Eu já cheguei a ser um grande empresário dessa cidade. Cheguei a ter 300 funcionários. E eu costumava bater no meu bolso e dizer: meu Deus é esse. O dinheiro é meu Deus. Não vai trabalhar de manhã não, para você ver se Deus dá alguma coisa de mão beijada para alguém. E um dia um homem disse:
Quem quer entregar a sua vida a Deus, eu disse, é melhor eu entregar agora, porque eu já estou fazendo bobagem demais. Eu não sabia, mas eu estava fazendo a coisa certa, do jeito certo. No outro dia, minha vida continuava o mesmo problema. Na outra semana continuava o mesmo problema. Mas só que uma diferença havia. É isso que eu quero dizer para você. Deus estava comigo no meu problema. Eu não estava mais sozinho. Deus estava comigo no meu problema. Ele foi mudando meus caminhos. Foi procurando formas, meios, maneiras de fazer com que eu me transformasse. O Espírito Santo começou a agir. Agora, você percebe algo, amado? Essas duas mulheres chegaram diante de Deus querendo justiça, não é verdade? Sim ou não? As duas queriam justiça. O filho é meu. A outra dizia, o filho é meu. Esse é o meu filho. A outra dizia, esse é meu filho. Ambas desejavam a justiça, mas a sua justiça, a própria. Queria a sua. Elas estavam erradas? Não. De repente, de fato, precisava alguma coisa ser feita. Talvez você chegue diante de Deus agora e fale, olha meu casamento como é que está. Olha a minha vida como é que está. Olha a minha saúde como é que está. O senhor não está vendo? Eu sou a mãe. Essas mulheres diziam isso, eu quero justiça, precisa ser feito justiça. E a maioria das pessoas fazem isso. Há igrejas por aí que dizem que dependendo do que você fizer, você ganha o direito de até apontar o dedo para Deus e dizer, o senhor tem que fazer. Já ouviu isso na televisão? Não? Como se Deus fosse obrigado a fazer algo por nós, mais do que Ele já fez, que foi naquela cruz se entregar por mim e por você, e te garantir a salvação eterna. Você crê nisso? Amém? Mas há igrejas que ensinam por isso. Eu mereço. Eu sou dizimista, eu mereço. Eu sou membro da igreja Nazareno, eu mereço. Eu canto no louvor, eu mereço. Eu sou pastor, eu mereço. Eu trabalho lá no fundo, eu mereço. Eu já sou crente há 30 anos, eu mereço. Isso aqui é querer a sua justiça. Eu quero, essas mulheres queriam a sua justiça. Só que o rei não ficou de nenhuma maneira impactado com a justiça delas, porque elas continuavam sendo ainda duas prostitutas. Você consegue entender isso? Você consegue entender que a diferença, preste atenção, olha para mim, entre aquelas duas mulheres prostitutas e o rei Salomão era imensa, não é não? Muito grande. Enquanto eram duas plebeias, ela estava falando com o rei. Não bastasse o fato de ser uma plebeia, de não ser da família real, elas ainda eram execráveis, porque viviam da prostituição. Agora imagina você e eu e você, falando com o Todo-Poderoso, já não com o rei Salomão, mas o Criador da tua vida, o que sonhou com você, o que te gerou no ventre da tua mãe. Aquele que é santo, 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 e não há mácula nele, e ele é bom. Imagina eu e você chegando e dizendo, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Você não vê que minha vida está se acabando? O senhor não está vendo que eu estudei 5 anos e agora eu não consigo um emprego na minha profissão? O senhor não está vendo o marido que eu tenho? O senhor não está vendo a esposa que eu tenho? O senhor não está vendo no que a minha filha ou o meu filho se transformou? O senhor não está vendo? O senhor não está vendo? Conforme você pensa, às vezes a gente faz isso, a gente quer a nossa justiça. Mas que justiça pode haver em nós?
de verdade, que justiça pode haver em nós? Que justiça. De fato, fazemos muitas coisas boas. E também, de fato, fizemos muitas coisas ruins. Ou fazemos ainda algumas coisas ruins. Eu quero te ensinar essa noite, com essa mensagem, a chegar diante de Deus com outra perspectiva. Não de troca. Não de alguém que mereça algo. Mas chega diante de Deus e diga: eu dormi, deixei que levasse meu filho, roubaram o meu filho, eu errei, eu não devia ter dormido, eu deveria ter ficado acordado, eu não tomei a atenção necessária com a minha vida, eu devia ter mais atento, eu deveria ter selecionado os meus amigos, eu deveria ter escolhido melhor, Senhor. Eu deveria ter disciplinado meu filho e não disciplinei, Senhor. Eu deveria ter escolhido o melhor caminho, Senhor. Eu deveria ter perdoado mais, Senhor. Eu não quero justiça, não. Eu quero a Tua misericórdia. Eu quero a Tua misericórdia, Senhor. Não me dá o que eu mereço, porque eu não mereço. Eu estava com meu filho no braço. Eu deixei que outra levasse. Eu deixei que estava na minha mão, Senhor, fazer a coisa certa, e eu fiz a coisa errada. Estava na minha mão fazer. E eu escolhi errado, Senhor. Eu não posso chegar diante do Senhor e te pedir nada, além de misericórdia, Senhor. Eu preciso que o Senhor entenda isso, Pai. Senhor, o Senhor já é bom para mim. Só o fato do Senhor estar me ouvindo, o Senhor é bom para mim. Só o fato do Senhor entender que hoje eu reconheço que errei. Só o fato do Senhor entender, Pai, ou me ouvir. Eu não devia ter feito com tantos amantes como eu tive. Como eu fui fútil. Como eu me deitei com tantos homens. Como eu enganei tantas pessoas. Como eu escolhi viver o hoje e agora. Eu escolhi dormir enquanto eu devia estar protegendo meu filho. E eu só te peço algo, Senhor. Não me dá o que eu mereço. Me dá a Tua misericórdia, Deus. Me dá o Teu amor. Me dá a Tua graça. Me dá o Teu perdão. Faz a diferença na minha vida, Senhor. Foi o que essa mulher disse quando ela disse: dá para ela o filho. Dá para ela. Entrega para ela. Dá para ela. Deixa o filho vivo. Deixa o filho vivo. Quantas pessoas poderiam dizer essa noite, sair daqui essa noite, muito mais misericordiosos do que são. Obrigado, querido. Quantas pessoas poderiam sair dessa aqui essa noite dizendo: olha, eu quero te dizer algo. Eu não tenho sido um bom esposo. Eu não fui um bom pai. Eu não tenho sido uma boa esposa. E eu não sei como sair disso. Eu não sei como sair disso. Eu fui macho para começar a beber. Eu fui macho para começar a usar cocaína. Eu fui macho para usar maconha. Mas eu não consigo ser macho para sair. Eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Quantas pessoas sairão daqui abençoadas
Só em saber que Deus ouviu a sua causa, sob a perspectiva certa, sabe? Ouviu a sua causa, sabendo quem você é. Eu sei, você é prostituta, né? Você é assim, fica com teu filho, o filho é teu. O teu amor te anunciou para mim. Eu fico imaginando agora que momento único que você está vivendo para fazer desse o primeiro dia do restante de tua vida. Que momento único você está vivendo para sair deste lugar com a graça, o perdão e o amor de Deus divino sobre você. Somente abra a tua boca e diga: Senhor, não faz aquilo que eu te pedi, não, porque a minha justiça faria com que esse nenê fosse cortado no meio, nem para mim, nem para ela, dá para as duas. Eu quero a tua misericórdia, Senhor. Eu quero que o Senhor me ofereça a tua misericórdia. Eu quero desfrutar do teu amor. Senhor Paulo, vamos lá. Quero cumprir o que prometi. Texto como esse, poderíamos ficar hora pregando, mas eu já aprendi algo. Eu não posso complicar, nem ficar teólogo demais. Eu preciso simplificar. E é isso que eu quero fazer essa noite. Deixar a coisa simples. E sabe como eu farei isso com você? Lembrando para você o texto. Olha para o pastor lá. Não perde essa, tá? Essa é top. A escolha é 2 pontos: a sua justiça própria ou a misericórdia de Deus. Escolhe uma dessas 2 coisas e saia daqui essa noite. Uma das 2, você não vai conseguir sair com as 2. Ou você sai com a tua justiça própria, achando que realmente que aquilo outro, ou sairá daqui como um pecador, uma pecadora, justificado pela justiça divina, que naquela cruz morreu por teus pecados. E hoje quer você como filho e filha. Ele quer que você saia daqui hoje com o teu filho nos teus braços, como foi aquela mulher. Ela chegou de lá sendo denunciada por ser uma prostituta. Ela chegou diante do rei sendo denunciada por quem ela era, mas saiu daquele lugar sendo anunciada como a mãe do menino. Essa é a mãe. Já não era mais a prostituta, é a mãe. Essa ali, dá para aquela é a mãe. E aí, quando ela abriu mão da sua justiça própria, escolheu o amor de mãe, foi que Deus mudou a história da vida dela.